Seja bem-vindo ao Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Esse é o nosso encontro para debatermos desafios e oportunidades do setor de serviços e olharmos para ele sob outros pontos de vista. Eu sou Patrícia Schor e vou conduzir esse 11º episódio. Se você é contador, você já sabe que errar não é uma opção. Mas a pergunta mais honesta não é se você vai errar, é o que acontece com a sua carreira, com a sua reputação e o seu patrimônio quando isso acontecer. Não é uma questão de escolha, mas é porque a legislação tributária brasileira tem mais de 500 mil normas editadas desde a Constituição de 1988. Isso é um levantamento do IBPT que nos traz. Só em 2025 a 2026 que ocorre essa transição da implementação da reforma tributária, o contador precisa conviver com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. O volume de obrigações acessórias aumenta, o cruzamento automático de dados se intensificou e a responsabilidade civil do contador por erros técnicos já está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de dolo. É nesse contexto que surge o seguro de responsabilidade civil para contadores, muito diferente de ser apenas um produto de nicho, mas uma decisão estratégica para proteger a sua empresa e também os seus clientes. E o nosso convidado de hoje é Márcio Parron, o sócio da Floripana Seguros, uma corretora com mais de 15 anos de atuação nacional, especializada em seguro de responsabilidade civil para contadores, para toda a classe contábil. Márcio, seja muito bem-vindo ao Ponto de Inflexão. Patrícia, bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Agradeço pela oportunidade de poder esclarecer alguns pontos sobre o nosso seguro de responsabilidade civil profissional para contadores. Márcio, a legislação brasileira ela cria uma rede, uma cadeia de responsabilidade técnica para o contador. Ele responde pelo que ele assina, ele responde pelos erros da equipe, ele responde por omissão, ele responde independentemente de má-fé e o cliente pode acionar tanto o Código Civil como o CDC ou ambos para exigir essa reparação. A jurisprudência do STJ já é clara. O contador pode ser responsabilizado por falha técnica mesmo sem intenção de causar dano. Isso ainda surpreende o profissional contábil na hora que vocês abordam eles? Patrícia, infelizmente ainda surpreende sim, sabe? Tem alguns profissionais que ainda acham que a responsabilidade é só quando existe algum tipo de dolo ou má fé, né? E na verdade não, né? Basta ter um erro técnico, mesmo sem intenção, isso pode gerar a obrigação de indenizar o terceiro, né? O seu cliente, tá? Então vamos trazer para o caso um pouco mais prático. Quais tipos de sinistros são mais comuns para o contador nesse caso, mesmo quando não há dolo? Olha, tem vários tipos, né? Eu vou citar alguns aqui que são mais comuns, né? Que é o envio incorreto de obrigação acessória, erro, às vezes, na apuração dos tributos, perda de prazo, né? São erros, assim, mais comuns, né? Que a gente tem visto aqui. Certo. E na prática, o que isso significa para o patrimônio pessoal do contador que não tem um seguro e que ele é condenado a indenizar um cliente? O dano é muito grande? O dano é grande, sim, porque o escritório ele responde, né, por esse erro, por essa indenização. Então, se ele não tem, ele vai comprometer diretamente o patrimônio pessoal e a reputação, tudo que ele conquistou durante todo esse tempo que ele estava trabalhando. Márcio, você consegue me trazer um exemplo real, mesmo sem identificar o cliente? A gente sabe que isso é uma situação muito pessoal, mas de um sinistro que, de repente, o seguro cobriu, mas que poderia ter causado danos ao patrimônio desse escritório contábil por uma responsabilidade que acabou sendo dele. Por favor. Patrícia, me permite até eu vou ler aqui um pedacinho só de um sinistro que nós indenizamos agora em fevereiro de 2026. Para você ter uma ideia, o sinistro foi no valor de R$ 400.297, né? Então, verificou-se que ocorreu uma imperícia técnica ao parametrizar erroneamente a ferramenta de cálculo do lucro real. Então, você vê que não precisa ser nada
muito complicado, né? Houve apenas um pequeno erro ali na ferramenta que eles já utilizam para cálculo do lucro real e gerou uma multa durante janeiro de 2024 até maio de 2025. Esse valor de R$ 400 mil, mais de R$ 400 mil. Isso é uma situação real, meio que prática, né, do contador, meio que rotineira. Mas agora a gente está falando de um período de implementação da reforma tributária, a criação da IBS e da CBS, que já estão em fases de teste, mas que trazem uma responsabilidade ainda maior, porque o contador, por esses anos todos, até 2033, até a implementação total da reforma, ele vai precisar conviver com dois sistemas tributários ao mesmo tempo. São muito mais detalhes que ele precisa ficar atento. Esse segundo, né, a reforma, ela ainda não tem precedentes administrativos e jurisprudência. As regras ainda estão sendo interpretadas, o fisco está cada vez mais digital e fiscalizando. Do ponto de vista do seguro de responsabilidade civil, como que isso muda o perfil de risco do profissional contábil? Então, isso nos traz bastante preocupação, né? Porque algumas coisas podem alterar bastante realmente o risco do seguro, né? Principalmente com dois sistemas convivendo ao mesmo tempo, né? Isso é uma novidade para todo mundo. Então, hoje, mais de 500 mil normas aí. Imagina você ter dois sistemas para fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Não vai ter uma jurisprudência consolidada ainda, porque é tudo novo, né? Então a gente pode incorrer nisso também. E, com certeza, a fiscalização digital e mais automatizada também vai trazer bastante demanda para os contadores poderem se aperfeiçoar, né, nesse sentido. Agora, nesse período de implementação da reforma, ainda um dos grandes riscos, né, o erro de interpretação da legislação, porque ainda é tudo muito novo, né? Não tem uma jurisprudência consolidada. Se o contador, por exemplo, orienta um cliente de uma forma e depois descobre que essa interpretação estava errada, o seguro de responsabilidade civil cobre uma situação como essa? Patrícia, na maioria das apólices de responsabilidade civil, sim, ele tem cobertura, né? Vai depender, cada caso é um caso. A gente costuma dizer que não existe uma única forma de se indenizar o segurado, né? Mas desde que não haja dolo ou fraude, se a atuação técnica está documentada, isso é bem importante falar, tá, Patrícia? Tudo que o contador hoje fizer com o seu cliente, é importante que ele tenha isso documentado. Não importa a forma que seja documentada, mas precisa se comprovar, principalmente para a seguradora, da onde partiu o erro, se realmente era isso o que precisava ser feito, entendeu? E o valor principal, né? Porque o valor, perdão, e tem que estar dentro das atividades cobertas, né? As atividades que o CFC lá exige, disponibiliza para os contadores. Nesse momento aí de reforma tributária, vocês já conseguiram perceber o aumento dessa procura do contador por um serviço como esse, um produto dentro desse cenário de transição? O contador está mais preocupado, sim. A gente tem tido mais procura, com certeza. Ainda é pouco diante da quantidade de contadores que existem no Brasil, mas a gente tem certeza que, se aproximando ainda mais da nova reforma, com certeza vai ter mais procura. Mas é importante que o contador se atualize, se informe, busque a melhor proteção para ele, porque vai ser bem importante a sua proteção nesse momento aí. A ideia aqui desse papo é justamente tornar um assunto bem informativo, né, para o contador. Então, antes da gente falar sobre o que o seguro cobre, eu quero entender o que ele não cobre. Quais situações o contador pensa que ele está protegido, mas ele não está, Márcio? Olha, é difícil dizer assim o que não está, mas porque é muito amplo, né? Mas a apólice, ela cobre
qualquer tipo de erro técnico, qualquer falha, omissão que o contador venha a ter. Mas é importante que não tenha. O que não vai estar coberto? Caso tenha algum tipo de fraude ou má-fé, né? Se não tiver dentro da atividade contábil dele, por exemplo, né? Ele está fazendo algum serviço que não é especificamente atividade contábil, né? O valor principal também, raramente ele está coberto, em alguns casos pode ser, mas normalmente esse seguro, 99% é pago multas e juros, no caso, né, do sinistro, e reclamações que foram feitas anteriores à contratação do seguro também não tem cobertura. Certo, e agora vamos para a parte que o seguro cobre. O que está coberto e que tipo de situações são mais comuns para uma empresa contábil nesse caso? Cobertura, ele vai ter diversos tipos de cobertura, né? Erro na apuração de impostos, entrega incorreta ou fora do prazo das obrigações, uma orientação técnica equivocada, mas que tenha comprovação que a orientação partiu do escritório, né? É bem importante, de novo, frisar que o contador precisa se precaver, precisa estar com tudo documentado. Ele vai ter cobertura para defesa jurídica, para algum tipo de acordo, indenização. É o que mais acontece hoje na rotina dos escritórios, né? Agora a gente então vai falar para o contador que quer contratar o seguro pela primeira vez. Quais são as perguntas que ele precisa fazer, responder antes de assinar qualquer coisa? O que define se essa apólice vai servir de verdade na prática desse contador? Perfeito. Eu acho que é importante ele saber o valor que ele vai precisar, né? Ele tem que fazer um cálculo ali, quais são os clientes que podem eventualmente trazer um tipo de sinistro para ele, se são clientes do lucro real, se são clientes do simples, né? Saber como é que está a estrutura do escritório dele, se realmente, porque são seres humanos, né? Seres humanos falham, então tem funcionários, o seguro cobre o funcionário, cobre o prestador de serviço, cobre o sócio. Então, é importante ele fazer essas perguntas. Se esse seguro vai cobrir retroativamente para ele também, né, a partir do momento que ele fizer, ou se ele já tem um seguro e quer transferir o seguro para a gente, é importante saber que a apólice dele tem cobertura para retroatividade. É importante que ele leia a apólice e entenda o que está escrito na apólice também, nas condições ali, para ele poder ter certeza do que ele está contratando. O custo ainda é uma objeção? Eu quero te perguntar isso para que a gente consiga fazer uma relação em ordem de grandeza. Qual é a relação entre o investimento nesse momento e o risco que ele pode ter caso alguma situação como essa ocorra? Sim, eu vou te dar um exemplo, e aí você vai ver como o custo, realmente, o contador não pode pensar isso como um custo, né, mas sim como um investimento para a proteção do patrimônio dele. Se você contratar hoje uma apólice de R$200 mil, por exemplo, você vai estar, dependendo do faturamento, existem algumas premissas ali, mas você vai estar entre uma faixa de R$1.000 a R$5.000. Então, você vê que a relação de pagar R$1.000 por uma cobertura de 200 mil é muito baixa, né? E é por isso que a gente precisa conscientizar todos os contadores a fazerem o seguro, porque quanto mais contadores estiverem fazendo seguro, mais a gente consegue uma condição melhor com as seguradoras, né? Por causa da sinistralidade que é muito alta, infelizmente. É quase que como aquele seguro do carro e o seguro de vida que a gente paga para não querer usar, né? Mas quando usa, com certeza ele acaba valendo muito mais a pena, né, Márcio? Perfeito. E assim, como eu te disse, eu ia trazer um número aqui que é bastante preocupante, mas a gente, em 2024, só a Floripana indenizou mais de 5 milhões de sinistros de responsabilidade civil contador, né? E em 2025 ultrapassou os 7 milhões. Então, é um valor expressivo e a gente realmente se preocupa bastante com a categoria, com a atividade profissional do contador. É um risco, é um número alarmante, na verdade, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a levar a sério esse seguro que cobre a nossa profissão, principalmente, porque ela acaba ocupando a maior parte da nossa vida, se a gente pensar, né? Quantas vezes a gente
trabalha mais do que fica em casa, né? Então, a gente precisa também cobrir isso. E, Márcio, vamos falar com aquele contador que está ouvindo agora, não tem o seguro ainda contratado, tem uma dúvida. Qual mensagem você deixa como esse alerta também para o que ele deve fazer daqui para frente? Patrícia, a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar, assim, hoje o risco não é mais se vai acontecer, é quando ele vai acontecer, porque a gente tem visto vários sinistros, hoje a gente tem uma média de 20 a 25 sinistros por mês, só aqui com a gente, então é bem importante a gente se preocupar com essa proteção, com esse patrimônio que o contador demorou tanto para conquistar, né? E o contador agora, ele virou uma peça central para o seu cliente, né? Com essa reforma, com todas as mudanças que vêm, o contador, ele é o principal ator ali nessa peça, né? E qualquer erro técnico que venha cometer por ele, ou por uma equipe, ou por alguém, ele vai ser responsabilizado e ele vai ter que arcar com isso. Existe um contrato com o cliente dele, ele vai precisar dar o suporte para o cliente dele. E esse suporte a Floripana consegue fazer com um produto fantástico, que é o responsabilidade civil contador. Ótimo, Márcio. A reforma tributária trouxe toda essa complexidade, como você falou, o contador, ele aparece como um personagem principal nesse cenário, porque ao mesmo tempo em que tudo está acontecendo, ele ainda precisa lidar com o sistema tributário atual, né? Aprendendo como que o novo funciona, já implementando tudo isso. Então, isso coloca o contador muito mais em exposição, muito mais em risco. O cruzamento de dados também se tornou muito mais automatizado, muito mais intensificado. Então, é figura do contador, é papel do contador estar atento a isso, estar protegido a isso. Como você falou, não é mais questão de se errar, mas quando errar, e não é por uma questão humana, mas também por uma questão de inviabilidade até de interpretações na legislação, né, Márcio? Eu agradeço a tua participação aqui no Ponto de Inflexão por todos esses alertas que você nos trouxe. Muito obrigado, Patrícia, agradeço você também, uma ótima semana a todos e qualquer coisa é só nos procurar aqui que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. A Floripana Seguros é uma parceira do Sescap Paraná, a gente vai deixar os contatos aqui para você que tem dúvidas e ainda não tem a contratação do seguro de responsabilidade civil. A gente sabe que isso não é um custo a mais, é um investimento estratégico e de proteção para a sua empresa e para os seus clientes. Reforçar esse papel é o que diferencia o contador estratégico daquele que vai deixar de existir num cenário de transformação digital. E aí, você conhece algum contador que pode estar exposto a esse risco? Encaminha esse episódio para ele. Encaminha para que ele fique sabendo da responsabilidade técnica que ele possui e de como ele consegue se proteger. Eu agradeço a tua companhia nesse episódio e eu te espero no próximo Ponto de Inflexão.